do Senhor, abra sua Bíblia por gentileza. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. A partir do verso 3. Irmãos, há muita preocupação entre o povo de Deus, que permeia entre o povo de Deus, dos quais nós fazemos parte disso aí. Não dá para fugir disso. E na época de Jesus, houve também algumas preocupações relacionadas ao tempo do fim, os quais deixaram eles um pouco perplexos, um pouco preocupados. E tem coisa que, queira ou queira, a gente vai ficar preocupado. Tá? Há uma diferença de ficar desesperado para ficar preocupado. Desespero não é coisa de Deus. Desespero é uma falta de equilíbrio emocional, os quais resultar na falta de confiança, acima de tudo, de Deus. Então, preocupação é uma coisa legal. Desespero já não. Mas vamos lá. No livro de Marcos, capítulo 13. Vamos a partir do verso 1. Eu iria a partir do verso 3, mas interessante ler também o verso 1. O título vem assim, diz assim, ó. O sermão profético em relação à destruição de quê, irmãos? Do templo. Então vamos marcar bem isso aqui. Templo. Tá? Templo. Construção. Coisa material. E aqui diz o seguinte, ó. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe, um dos seus discípulos, ou seja, vai ser um discípulo disse, mestre, que pedras que construções. Aí verso 2, Jesus lhe disse, vês essas grandes construções, né? De repente ele mostrou assim, ó, vê, apontou para o templo assim, vê essa suntuosa construção. E aí o discípulo vai e diz, então, Jesus que diz, né? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derribada, ou destruída, ou arrebentada, quebrada. Aí no verso 3 diz o seguinte, tá? Isso aqui foi a primeira instância, Jesus apareceu no templo, provavelmente está pregando, e todos admirando. Imagina, irmãos, hoje, por exemplo, eu particularmente vejo muitos templos bonitos por aí. Inclusive os templos católicos são os mais bonitos. Eu admiro uma boa construção, até porque eu não mexo com isso, né? Então não teria como não admirar esse tipo de coisa. Admiro uma boa construção porque a gente sabe o quanto de trabalho, é trabalhoso construir alguma coisa. E uma das construções mais lindas, mais suntuosas, mais bilionárias, talvez trilionárias, tem alto valor, são as construções católicas. Imagine os templos católicos no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia. 90 não, mas assim, a maioria das pinturas nos templos católicos são pinturas contidas com pó de ouro. Tá, cara? Você é pintor? Vai dar boa pintura? Pó de ouro. Irmãos, é coisa para arrepiar o cabelo. É coisa realmente que você olha assim, ó. Você vê aquele negócio dourado lá dentro. Nossa, caramba, tem pó de ouro aí. E tem mesmo. Os monumentos, as peças dele, tudo coisa de ouro mesmo. Mas aqui então Jesus entra no diálogo com o discípulo. E o discípulo então começa admirando, né, aquela
relação ao templo. Jesus vai e responde: vocês estão admirando o templo? Legal, admire mesmo. Porque vai haver um templo que vão ficar lá o quê? Pedras sobre pedras. Ou seja, vão ser tudo destruídos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não vou dizer aqui para você que é pecado você ter uma boa casa. Se você for ter uma boa casa, tenha, construa. Mas dentro desse versículo, capítulo 3, 1 e 2, Cristo chamando a sua atenção e a minha atenção para uma coisa. Enquanto aquele discípulo estava preocupado com o templo, a destruição do templo, Jesus, na verdade, ele dá atenção, ele tem o maior zelo mesmo, é pelo templo que o Espírito Santo habita, que é cada um de nós, o seu ser e meu ser. Como é que Cristo fala com você e comigo? Através da nossa mente e coração. Irmãos, se no templo, ou seja, se você na sua vida não der vazão às palavras de Deus, segundo o texto bíblico diz o seguinte, que nós não precisamos nada a não ser destruído. Se você for analisar bem, isso está relatado lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e diante, dizendo o quê? Que você e eu somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E fala o seguinte: o sal, se ele se tornar insípido, ou seja, se ele se tornar algo que não serve para nada, tá? Se nós nos tornarmos esse tipo de pessoa, não servimos para nada, nós vamos ser jogados lá fora e ser jogados e ser pisados pelos homens. Então o texto bíblico deixa bem claro para nós uma coisa: se tratando do tempo físico, vai ser destruído. Essa igreja aqui vai ser destruída. A igreja central de Campos vai ser destruída. A igreja de Travessão vai ser destruída. Mas se eu permanecer em Cristo, não serei destruído. Isso é a Bíblia que me traz essa afirmação. O texto bíblico diz assim, ó: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Através de onde, irmãos? Da mente e do coração. Então, cada um de nós, a princípio aqui, precisamos entender uma coisa. E como os discípulos estavam preocupados com o templo, com a beleza do templo, Jesus estava preocupado com o que, irmãos? Com a vida deles. Eu queria, dessa forma, primeiramente, fazer uma pergunta bem direta para você. Você tem cuidado da sua vida física e espiritual? O que você tem colocado dentro do lugar que pertence ao Espírito Santo? Deixa eu contar uma história para vocês que me aconteceu ontem, fresquinha do forno. Lá no serviço, o patrão sabe, né, o meu chefe, meu superior sabe, que eu não como carne de porco, nem derivados de porco, de suíno. E aí quando a comida vem, a comida minha não vem, e todo mundo lá vem. Por exemplo, ontem foi feijoada. Sexta-feira, geralmente, tem feijoada. Né? E aí, chegando lá, alguns dos meninos, que faz parte lá trabalho com a gente, começou a me querer mostrar com a minha cara, né? É uma forma de perseguição, né? Fala bem assim, o menino que vai comigo assim, ó, tá aqui só a comida do São Luís, a comida de fulano, e falou assim, com esse crânio, que é frango frito. Aí o outro fala assim, eu não queria feijoada não, eu também não como nada de porco não. Mas mentira, eles comem. Aí tá falando para quê? Para mexer comigo. Eu também sou crente. Aí tem outro filho falando assim, São Luís, aí abriu o ramo, né? Feijoada do São Luís. Olha, a feijoada hoje está gostosa. O senhor pode comer hoje. Qual o problema de comer? Eu fui virei para ele, não sei se eu fui um pouco indelicado. Eu fui e falei para ele o seguinte: eu tenho um princípio. Simplesmente falei isso, irmãos. Eu tenho princípio. E o princípio meu não foi estabelecido por ninguém nessa terra. Meu princípio, o princípio que eu sigo,
foi estabelecido por um Criador dos céus e da terra. Quando eu falei assim, eu senti que ele abaixou o semblante, acabou, não falando mais nada. Então, irmãos, eu queria deixar bem claro nesta manhã que Cristo está preocupado com a nossa saúde física. O assunto aqui hoje não é saúde, mas o Espírito Santo manda isso para a igreja. Se preocupe com a sua saúde, porque, irmãos, dela também depende da sua vida espiritual. Dependendo do que você coloca para dentro, o momento, a hora, isso pode prejudicar e trazer sérios problemas, não só físico, mas como também espiritual, consequentemente. Mas vamos lá. O verso 3 diz assim, ó. Aqui agora, se você for ler o título, vamos seguir o princípio das dores. Aí diz o seguinte, ó. No Monte de Oliveira, defende o tempo, olha só, hein? Aonde que havia, onde que as oliveiras estavam? Em frente de quê, irmãos? No templo. Vamos analisar aí. Em frente do templo. Achava-se quem? Jesus, assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, dizendo: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Irmãos, aqui usa o termo essas coisas. Eu pergunto a vocês, que essas coisas? A destruição. Não foi o texto anterior que nós lemos? Está falando da destruição do templo, Jesus falando com os discípulos. Então, irmãos, Jesus disse da destruição do templo, depois Jesus andou um pouquinho, estava em frente do templo, aí se encontrava o quê? Alguns metros, umas das oliveiras. E aí, Tiago, João, Pedro, perguntaram: mestre, quando é que vão acontecer essas coisas? Sucederão essas coisas assim? Aí Jesus faz, então, faz o quê? Ele começa falando, ó. Vamos ler aqui o verso. Ó. O verso 4. Ah, não, o 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos. Só a irmã está lendo a Bíblia. Vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E enganarão poucos? Muitos. Meia dúzia? Muitos. A palavra muito não existe uma especificação, mas podemos entender também que há muitos, talvez milhares de pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas por aí, por líderes talvez religiosos, às vezes até usando a Bíblia, mas ainda assim estão sendo enganados. Por isso que o texto diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgaste nela o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim, disse Jesus. Mas o texto continua, irmão, dizendo assim, ó. Verso 6. 6 não 7. Quando, porém, ouvides falar de guerra, rumor de guerra, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que assim aconteça. Irmãos, tem muita gente por aí que não aceita, pelo menos ela diz que não aceita, as desgraças que acontecem na minha casa. O texto diz para mim, você agora aqui, que é necessário que essas coisas aconteçam. Por quê, irmãos? Tem que acontecer para talvez despertar você, talvez para despertar a mim, para que a nossa fé venha aumentar. Porque, irmãos, imagina se todo mundo fosse tudo tranquilo. Imagina se todo mundo fosse do nosso jeitinho. Para que Deus? Para que buscar Deus? Teria sentido buscar Deus? Não tem, irmãos. Está tudo bem. Não tem desgraça, não tem guerra, não tem fome, não tem traição, não tem nada de ruim no mundo. Mas Deus, irmãos, permite que essas coisas aconteçam.
para que eu e você venhamos o quê? Entrar em alerta, buscar mais. Para aqueles que ainda não se entregaram a vida a Cristo, venham conseguir deixar Cristo trabalhar no seu coração. É para isso que as coisas acontecem. Mas continuando a leitura, diz assim, nação por nação, ou melhor, porque se levantarão nação por nação, e reino contra reino, e haverá o que, irmãos? Terremotos, em vários lugares, e também fome. E essas coisas são o quê? Princípio das dores. Aí o verso 9. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão as doutrinas, como nas tribunais, e as sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunha. E aqui eu quero fechar, dizendo uma coisa para vocês. Por que muitas vezes acontecem umas coisas que nós não gostaríamos que acontecem com a gente? Por que acontece? Nós podemos aqui dizer algumas razões pelas quais acontece. A primeira, você precisa representar o Deus. Jesus, quando veio nessa terra, primariamente dizendo, ele veio nessa terra para representar uma pessoa, Deus Pai. A Bíblia diz que devido a Adão e Eva pecar, porque o pecado, criou-se uma barreira, tá? Criou-se uma barreira entre Deus e a humanidade. Aí, Deus então chama um homem chamado Moisés, e manda Moisés fazer um lugar, um santuário, que Deus pudesse habitar no meio dele, e o povo começou a passar a conhecer ele. Então, através daquele santuário, aqueles rituais, que você sabe, conhece o que eu estou falando, Deus se apresentava para o homem, perdoava os seus pecados, o homem era redimido, transformado, por essa atitude. Só que isso, irmãos, tinha um prazo para terminar. Aqueles rituais tinham um prazo para terminar. Porque havia um prometido. Quem era o prometido? Quem, irmãos? Era prometido para salvar a humanidade? Jesus Cristo. E finalmente Jesus agora, lá no livro de São Mateus, nasce através de uma mulher. E ali Jesus então o quê? É começado a ser reconhecido, primariamente por José e Maria, depois por 3 homens, chamados os 3 reis magos. Ali então Jesus cresce, vira adolescente, vira adulto e começa o ministério. Mas Jesus então atinge a faixa etária de 33 anos. Aproximadamente. Então ele é levado para onde? Para um tribunal. Sobre acusações que ele dizia que era quem? Filho de Deus. E ali, crianças, vocês estão prestando atenção? A Vanessa fazer pergunta mediante a mensagem, tá? Sim, irmão. Então, irmãos, Jesus é levado para o tribunal. E lá, sobre acusações, que ele seria o quê? Filho de Deus. Só que, para aí, não tem como se calar ser filho de Deus, dizia os reis da época. Mas finalmente Jesus faz o quê? Morre. E ao Jesus morrer, então, se encerra o quê? O sacrifício de oferendas, sacrifício de animais. Então a gente vê que através do sacrifício de Cristo, eu e você, hoje nós temos o quê? Acesso direto ao céu. Isso é bom ou ruim? Eu pergunto à igreja, é bom ou ruim isso? Não. Hã? Bom ou ruim, irmãos? Eu tenho acesso direto ao céu hoje. É bom ou ruim? É bom ou ruim? Igreja, me responde, por favor. Então diga. Bom, muito bom. Então, querido, é muito
A minha criação de ovelha, de carneiro. Irmão, imagina vocês. O homem de carneiro não foi sacrificado. Porque nós pecamos todo dia, né? Nós pecamos diariamente. Imagina. Aquele que era rico, quase ficou pobre. Então o carneiro que foi sacrificado. Somente se fosse um pecador de tamanho, né? Meu Deus do céu. Mas, por isso então, queridos, o texto bíblico diz claramente para nós que sobre as guerras, sobre tudo que está acontecendo, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê, queridos? Porque para aqueles que fazem Jesus o seu guia, para aqueles que fazem Jesus o seu orientador, seu amigo, seu íntimo amigo, nós somos mais que vencedores. Não tem para onde correr. E aqui, ó, deixa eu ler aqui, deixa eu buscar aqui a norma. E vos, ou melhor, está em vós sobre aviso, porque vos entregarão a tribunais das sinagogas, e serão açoitados, e terão que comparecer à presença de quem? De governadores e reis, por minha causa, para que eles sirvam de quê? Testemunho. Queridos irmãos, queridos amigos, como falei anteriormente, Jesus veio aqui primeiramente fazer o quê? Representar Deus. Depois ele veio fazer o quê? Dar-se por cada um de nós. Entendam bem, Jesus não mataram Jesus. Ele se deu uma coisa, alguém pegar você e matar você, contra a sua vontade. Outra coisa é você dar a sua vida. Existe uma diferença disso aí, tá? Então Jesus deu-se, permitiu-se para ser morto. Por quê, irmãos? Porque Ele te ama. Ele olhou de maneira antecipada e viu que o rico, e viu que a Quissa, viu que o Djalma, Augusto, e viu também que o Djalma também precisava, irmãos. O sacrifício veio na cruz, porque se Jesus não fosse sacrificado, não se desse, eu e você hoje aqui na igreja, orando, cantando, fazendo tudo aqui, isso aqui seria, sabe o quê? Em vão. Isso aqui não teria sentido nenhum. Entende? Não teria sentido nenhum nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus veio este mundo para ser uma testemunha fiel. De contrapartida, Ele nos dá o direito também de sermos o que, irmãos? Testemunhas fiéis de Cristo. Mas eu vou falar com você, vai ser duro, tá? Pessoa você ser levado no tribunal e ser levado no tribunal baseado em suspeitas de que você é guardador do sábado. E a lei diz assim, ó, vai ser para toda a lei, vai dizer assim, ó, todos terão que adorar a Deus no domingo. Baseado nessa lei, aqueles que guardam o sábado, aqueles que seguem a palavra de Deus, vão ser penalizados, vão ser levados aos tribunais, para dizer que não guarda o sábado, que obedece o homem ao invés de obedecer a palavra de Deus. Isso vai acontecer, queridos. A palavra de Deus, você tem claro isso para mim. Sabe, disse que sábado é sábado e culto. Mas o sistema diz que é o quê? Domingo. E aí? Você vai ser levado para lá. Na hora. A quem você vai dizer que pertence? Hein? Você vai dizer, você vai reagir como Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou vai se prostrar perante a grande estátua de Nabucodonosor nos tempos de hoje? E aí? Já se perguntaram? Queridos, eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Os meninos e meninas aqui, para vocês. A nossa vida, podemos considerar que ela está por um fio. Hoje estou falando com vocês
respirando, meu coração está batendo. Estou vivo. Mas eu garanto que daqui a algumas horas, não está? Eu posso garantir isso? Não pode, ninguém pode. Por isso que é importante o que fomos de fazer hoje, não deixa para amanhã. Se for entregar a sua vida hoje a Jesus, entrega-se. Entrega-se. Por quê? Porque o depois pertence só uma pessoa, a Deus. Entende? Deus não vai deixar ninguém por inocente, irmãos. Deus, Ele chama, Ele convida. Deus é assim. Deus, Ele é educado. Apocalipse 3:20. Vamos ver o que tem lá? Abre sua Bíblia, Apocalipse 3:20. Apocalipse. Vamos terminar com esse versículo. Apocalipse 3:20. Isso. Eu quero que alguém leia, por favor. 3:20. Apocalipse 3:20. Diz o que aí? 3:20. Pode ler. Pode ler. Fica à vontade. Escutem. Eis que estou à porta. Abaixo. Bato. Se alguém ouvir uma voz, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo, e ele comigo. Amém. obrigado aí. Obrigado. Irmãos, vamos perceber o quanto Deus, Ele aperta os corações para que realmente nós venhamos dia a dia abrir a porta do nosso coração. Irmãos, não é uma vez só não. Isso aqui é sempre. Aí. Obrigado aí. Obrigado. Irmãos, Deus, Ele está apelando os corações. E é interessante que, por que Deus bate? Será que não tem a maçaneta dos quais Ele possa abrir? Irmãos, a maçaneta do nosso coração. Sabe por onde? Por dentro. No coração do ser humano só existe uma maçaneta. E essa maçaneta está por onde? Por dentro. É você que abre. Mas Luiz, o diabo entrou na minha vida e fez uma bagunça. É porque ele arrombou. Às vezes você nem abriu para ele. Mas ele arrombou. Jesus é diferente. Jesus, ele é educado. Ele bate. Eis que estou, o rei que leu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, esse sim, é que dá oportunidade. Esse sim significa, sabe o quê? Liberdade de escolha. Esse sim. Se alguém abrir, ou seja, liberdade. Eu abro ou fecho. Entende? Então, cada um de nós temos a liberdade de abrir o coração de Jesus ou permanecer fechado. A grande pergunta que é, eu quero terminar com essa palavra. A grande pergunta que é a seguinte: até quando nós vamos deixar isso para fora? Batendo. Luiz, mas eu já abri a porta do coração para Jesus há 20 anos atrás, há 30, há 10. Queridos, meus amados, amigos, todos os dias eu preciso abrir meu coração para Cristo. Todos os dias. Entenda isso. Você pode ter 100 igrejas. Isso não significa nada para Deus. Nada. Não significa nada? Nada. Porque o que vai nos resultar salvos, que vai garantir a sua salvação e a minha, não é tempo de igreja, não é o que você faz na igreja, não é o que você deixa de fazer na igreja, mas é o quê?
o seu relacionamento com Cristo diariamente. Não se engane. Tempo de igreja, o que você faz? Canta bem, ora bem, prega bem. E Deus não tem nenhuma preocupação com isso. Entende? Deus não tem nenhuma preocupação com isso. Tá? A gente olha uma pessoa na igreja, quietinha, tranquila. É claro que cada um tem que desenvolver o que está vendo. Aí a gente vê uma pessoa na igreja quietinha, coisa e tal. Fulano não canta, fulano não prega, fulano não faz nada, está perdido, vai para o inferno. Às vezes nós temos essa concepção. Irmãos, cuidado, nós pensamos, e muito cuidado porque nós até falamos. Porque o fato de eu pregar, cantar, fazer muita coisa na igreja, isso não me garante salvação. O que me garante salvação é o que nós acabamos de ler. É permitir Jesus entrar na nossa vida diariamente. Tá? E que Deus, que você abra a porta do seu coração. Ok? Nosso desejo aqui em Canaã é que em breve você marque seu batismo, entregando a sua vida definitiva ao Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar por isso. Vamos, igreja, vamos no banco. Amém. Vamos orar. Mãe, mano, vamos orar pelo Rio. Tá? Para que ele entregue a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Aí você vai poder dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, irmãos, que o Senhor Jesus venha continuar te abençoando, me abençoando. Que cada um de nós venhamos entender que o tempo hoje é de entrega. Tá? O tempo hoje de decisão. Eu posso decidir minha vida hoje ao lado do Senhor Jesus. Como também eu posso não decidir ao lado do Senhor Jesus em minha vida. E quando chegar o juízo para mim, qual será o meu destino? Pense nisso. Eu vou cantar um hino, depois desse hino, nós vamos encerrar com uma oração, ok? Vamos lá então. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, estamos agradecidos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos acompanhado, tem nos agraciado com a Tua presença e queremos Te implorar que continue nos ajudando, porque somos seres humanos, somos falhos, fracos, mas em Ti somos mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos as Tuas bênçãos para ir para os nossos lares. E amanhã, Senhor Deus, estaremos aqui glorificando e honrando Teu nome mais uma vez. Queremos pedir aqui por todos que aqui estiveram, principalmente pelo nosso amigo Rino, que ele venha um dia entregar-se ao Senhor Jesus e que em breve ao Senhor Jesus retornar a essa terra para buscar seus filhos. O Henrique venha estar incluído no meio do povo de Deus. Te pedimos, te imploramos, no nome santo do Senhor Jesus, que vive para todos sempre.